plateia! Hoje nós vamos falar sobre filmes de terror! Com a presença de Ed Van Fel. Boa tarde! Estou aqui na companhia do diabo. Qual é o filme que você vai falar, Ed? E, por favor, fale para os nossos ouvintes. Nós vamos falar de Invocação do Mal 2, um filme tão assustador que você vai precisar se agarrar com Deus. E foi um filme tão legal que até eu, que não sou muito fã de filme de terror, gostei. Porque nós vamos falar no vlog o motivo. E também com a nossa convidada, a Patrícia Balan. Oi, eu aqui! Também estou! Agarrada aí na Bíblia. Vamos começar falando um pouco do primeiro filme? Sim. Assim, como é que começou? O Invocação do Mal, o primeiro, né? Ele foi um sucesso, assim, bem bacana, tanto que gerou um grande burburinho para ter o segundo. E o primeiro, eles falaram de um caso assustador que foi real, né? Então, a gente começou a ver filmes de terror baseados ou inspirados, eu diria mais inspirados do que baseados em fatos reais. Né? E o legal é que esse inspirado em fato real, ele respeita, né, muitas das coisas que são, pelo menos, condizentes com o que a gente conhece dessa parte espiritual, essa parte mágica, essa parte de seres. A única coisa que eu diria é que, assim, eles pegam muito o ponto de vista católico, né? Porque esse casal, ele meio que trabalhava para a igreja, então eles não têm outras formas de combater aquele mal. Mas, pelo menos, eles conseguem combater. E esse primeiro filme, ele foi extremamente divertido, foi um filme muito rico, muito bom, né, um elenco extraordinário, e junto com Insidious, que é da mesma galera, né, veio com, para mim, elevou o filme de terror a um novo patamar. E aí a gente passou realmente a esperar mais de filme de terror, além do famoso mata-mata, né, o famoso fantasma super poderoso que mata todo mundo sem motivo nenhum e você não tem a menor chance de sobreviver a ele. De acordo com algumas entrevistas do Patrick Wilson, ele falou que muita gente chegava para ele e falava: olha, eu não gosto de filme de terror, eu não assisto filme de terror. E eu adorei Invocação do Mal. Foi o meu caso. Foi o meu caso, porque o Invocação do Mal primeiro foi o filme que me fez gostar de filme de terror. Eu comecei a achar que todo filme de terror era assim. Não é, infelizmente não é. Então, na verdade, eu descobri que eu gosto de filme de suspense, eu gosto de um bom filme. O negócio é que o James Wan é um excelente diretor. Ele foi oferecido a ele uma quantia para dirigir Velozes e Furiosos 8, que ia mudar a vida dele. Segundo o IMDb, uma quantia de mudar a vida da pessoa. Só que ele fez a franquia dos Jogos Mortais. Fez a franquia do Eu Preciso de um Gato Aqui na Minha Cara, eu preciso. Fez a franquia do Sobrenatural. Fez a franquia, tá com a franquia do Invocação do Mal indo muito bem, obrigado. Mas olha só, Paty, o dinheiro não muda tanto a sua vida, assim. Isso é verdade. Mas olha só, Paty, eu tinha lido que ele mesmo tinha falado que não ia mais fazer essa franquia, que ele ia para Velozes e Furiosos. Exato. Porque ele falou que quando a gente faz um filme, ele gasta assim, você faz um filme e vai para casa. Ele não estava acostumado ao filme ir para casa com você. Sim, teve muita história. De repente o Paul Walker puxou o pé dele no Velozes e Furiosos. Aí ele voltou pro Invocação do Mal, que pelo menos é mais lento. Exato. E Mas existe também o fantasma dos box offices do passado.
quando você vê o quanto que o filme rendeu e o quanto que tem gente querendo o filme de volta e o quanto que a franquia pode dar, na verdade, ele não ia dirigir. O filme começou sendo dirigido por outro, mas não está no IMDb. O outro diretor não foi mencionado. Não foi mencionado. Ele começou e alguns meses entrando pelo filme, James Wan voltou. E aí todo mundo... Houve grande festa. E dizem que todas as cenas do demônio, da freira, né, foram inseridas depois, que foi uma ideia dele. Ele queria que o demônio... Opa! A gente pode dar spoiler? Pode, tá liberado, tá liberado. Tá liberado spoiler? Atenção, gente, tá liberado spoiler. Todas as cenas que envolvendo o demônio, ele queria o demônio vestido de freira. Porque era justamente para questionar a fé da Lorraine. Porque, honestamente, eu fui... eu acho que ele me colocou no lugar onde ele queria. Eu vi um demônio vestido de freira... A primeira coisa que eu pensei foi que era como no primeira invocação contra o mal. Alguém que já foi encarnado, que virou um bicho muito feroz. E aí eu pensei, poxa, uma freira ser tão ruim que vira um troço medonho. Na verdade, não era, não. Era só um truque do demônio. Muito interessante. Gostei. Tem uma coisa que eu acho legal dessa franquia, assim, são poucos filmes de terror que me chamam a atenção, porque a maioria é aquela coisa assim, ele vai, aí de repente, pá! Não, e aí sai o gato do armário. Ou então, assim, ó. Ó, fulano, é você? Aí vem aqui. Parece aquela mão de gárgula. Aí quando você olha, é a sua avó só assim. Vó, corta a unha. Eles ficam dando esse susto. E assim, isso me irrita, porque se fosse uma comédia, seria uma comédia boba, com pastelão, com escatologia. Assim, seria o correlato a isso. E esse, eu acho legal, porque ele não pode nem dizer que é um filme de terror. Eu diria que assim, é um filme. Ele tem uma história. Ele tem pessoas em perigo. Foi um caso, você tem um caso a ser resolvido, que é um mistério. Você tem pessoas que são inteligentes o suficiente para tentar resolver esse mistério e vão resolver salvar essa família. Poderia ser um filme de qualquer coisa, assim, por acaso tinha algo sobrenatural. E outra coisa, você vê no filme que os Warren só vão se meter, pelo menos nessa história que foi para o cinema. Eles só vão se meter se tiver prova, realmente, se eles puderem provar alguma coisa para a igreja. Ou seja, não é um cara que está procurando um capeta, não é aquela velha história, né? Não é aquela velha história da maioria dos filmes de terror. Vamos entrar nessa casa aqui, esse monte de lixo, não tenho medo, não sei o que e tal, que é a coisa mais inacreditável, mais surreal, assim, não dá para comprar esses filmes, que o cara entra no hospício abandonado, rindo da situação e achando que não vai acontecer nada, né? Então, isso foi... O que será? O que será? Olha, só a gente falar isso, assim, que até piscou a luz aqui. Mas nós temos no break. Caraca! Falando nisso, o primeiro filme... Encerramos o vlog. Muito obrigado, até a próxima. Que vem, foi um filme muito bom, a gente respeita todas as formas envolvidas. Vamos falar sobre Disney. Isso. Vamos falar sobre Frozen. Conte aí, você como fantasmagóloga. Fantasmagóloga? O filme tem muita mentira? Eu fiquei muito satisfeita, estou muito satisfeita, na verdade, com essa franquia, porque eu sempre gostei muito de filmes de terror, mas eu concordo com vocês, tem pouco filme de terror bom. Assim, e eu sou fã de filme bom. Eu não gosto de filme de guerra, por exemplo. É um tipo de filme, um gênero que eu não gosto. Mas há excelentes filmes de guerra que eu adoro. Então, eu sou a favor de filme bom. O filme de terror, ele é uma franquia, como comédia, na verdade, né? Que são duas franquias, que você tem os muito bons e tem os horrorosos, né? Que são muito ruins. E como é que você descobre?
garimpando. Não tem como você descobrir se o filme é bom ou ruim até você ver, né? E hoje a gente até tem os recursos de blog, de resenha, mas no meu tempo não tinha, então você tinha que realmente alugar e contar com a sorte e ver. E esses filmes, eles realmente elevaram o filme de terror no patamar, não só por se basearem em casos reais, porque, como eu falei, são mais inspirados do que baseados, mas por eles levarem a história a sério, sem usar essa coisa da torta na cara, né? Sem o tchá, sem o gato pulando do armário, e trabalhando o suspense e o terror de uma maneira que, para quem conhece, uau! E para quem conhece, Deus me protege aqui, que para quem conhece é realista. Assim, então, eu dei uma pequena pesquisa, né, sobre o caso de Enfield, que é um caso bem interessante, para saber, assim, coisas que foram inventadas, coisas que foram recurso do filme, né? Porque você tem que contar uma história. E vários desses filmes de terror que são inspirados em fatos reais não são... Gente, tá tendo altas quedas de luz aqui, eu tô preocupada já. Nunca tem isso aqui. Falta de uma Bíblia em casa, aqui tá tudo bem. Não, deixa eu ver se a Naná tá comendo filho. É verdade. Então, eu vi vários casos e eles... o caso de Enfield é um caso realmente bem interessante de pesquisar, mas nós temos aí Aí, deixa eu só falar um outro ponto super positivo do roteiro. Uma coisa que eu considero pecado em filmes de terror é quando você coloca personagens totalmente despreparados para enfrentar uma situação com a qual eles não têm chance de lidar. Você não tem informação, você não tem recurso, e ainda coloca um vilão mega super hiper poderoso, né, que é um mega fantasma, um mega demônio, sei lá o quê, que você não tem chance. Então você só vê, filme de sádico. Você fica vendo aquelas pessoas se estrupiarem porque elas não têm chance de sobreviver. Enquanto isso me irrita muito. Enquanto no sobrenatural, ele sai desse clichê horroroso, que para mim isso não é um clichê, isso é um erro, e ele dá ferramentas para essas pessoas, que é o caso dos Warren, que tem as suas ferramentas, e eles vão nas casas das pessoas que não têm essas ferramentas, e essas pessoas aceitam ajuda porque elas não são idiotas. Assim, porque também não fica naquela, não, eu não vou aceitar a sua ajuda porque eu não acredito nisso. Aí tá as cadeiras voando, tá tudo assim. Não é explicação lógica para isso tudo estar acontecendo. Então, ele tem essa vantagem de ter esse bom roteiro, e como eu falei, um bom roteiro também baseado no relacionamento interpessoal. Os personagens são extremamente carismáticos, você compra todas as motivações de todo mundo ali, sabe? Você vê que, como eu falei, a primeira coisa que acontece, quando a primeira manifestação acontece claramente para todos, sai a família correndo no meio da noite, desesperada para casa, com os filhos embaixo do braço, bate no vizinho, socorro, socorro, socorro. Aí eu falei, é assim que se faz quando uma casa está assombrada. Meu Deus, como é que é essas pessoas? O que é para essas pessoas? Meu Deus, tem um fantasma aqui me mandando embora. O que eu devo fazer? E uma coisa maneira para você que gosta de história real e filmes de terror. Esta cena aconteceu. A família, aquela escrivaninha realmente voou, as camas realmente balançaram e a família saiu correndo desvairada e pediu ajuda correndo para os santos vizinhos. Porque os vizinhos deles são maravilhosos. Que vizinhos bacanas. Eu não sei se eu tenho essa sorte com os vizinhos que eu tenho. Sim. Então, existe até uma teoria se este caso de Enfield foi fake, né? Foi um hoax, foi fake ou não, foi inventado ou não. E eu não acredito que ele tenha sido inventado, mas eu acredito, claro, que ele foi muito mais dramatizado no filme, com uma questão vilanesca e tudo mais, porque me pareceu que as meninas não tinham muito medo desse poltergeist, que elas meio que se divertiam com ele, né? Então, tirando, claro, o desconforto de você ter presenças em casa que ficam movendo as coisas. E mudando de canal. Elas não pareceram tão incomodadas. Em compensação, depois que a família saiu da casa porque a mãe morreu, a própria Jamie se casou com 16 anos. E no final fala que aquela senhora morou ali. Ela morou, eles moraram ali. Ela morou até o final. Como? Ela morreu na casa, na mesma cadeira, inclusive. A casa era alugada, não era nem dela. Não, ela morou e morreu na mesma cadeira, acredita? Assim, então, na mesma cadeira que o Will Wilkins teria morrido. A mesma cadeira, uma poltrona assombrada que já estava na casa, era nitidamente assombrada, mas ninguém passou aquela cadeira para fora. Aí que tá. Era a primeira coisa que eu faria. Não, mas aí que tá no filme. Eles colocaram realmente o caso mais medonho do que o caso realmente foi. Mas parece que aquela cadeira era um bom lugar para morrer. Porque
no caso verídico, o Poltergeist era só amiguinho, né? Não era como no filme. E já que ela falou assim, bom, se é pra gente ficar depois na casa, se dando bem com a família, participando, vou morrer aqui também. Quem sabe, né? Acho que quem tava usando essa cadeira era o Cunha agora. Esse cara não vai, ele fica lá assombrando e não vai embora nunca mais. O desgrila. Sai da minha casa, essa casa é minha! Patrícia, você falou que chegou a fazer uma pesquisa, né? Porque assim, você que está vendo o vlog deve saber que todas essas histórias são baseadas, né? Realmente num casal de caça-fantasmas lá, né? O que você achou sobre eles? Fala um pouco sobre eles aí. O Ed Warren, ele é o único exorcista, era, né? Ele morreu aos 80 anos, 2006. De complicações do infarto. Ele era o único exorcista aceito pela Igreja Católica, mesmo pelo Vaticano, que não era padre. Que não era padre. Existe uma parte da Igreja que é de caça-fantasma, que é de expulsar capeta, né? Você chama um padre, mas o Warren, ele tinha a mesma categoria dos padres que você chama quando o bicho está pegando. Porque ele era casado, o grande barato do filme é esse, que a gente não se... A gente fica apavorado com a história do capeta, mas a gente está emocionado com a história daquele casal adorável. A Lorraine está com seus 90 anos, ainda cuidando do museu, com boas lembranças. Ela era católica fervorosa, mas o exorcista era aceito pela Igreja, era o Ed Warren. Por isso que eles tinham que documentar tanta coisa. Então vamos às considerações finais. Vamos fazer uma apanhada aqui. Evan Phil, você considera a melhor franquia de terror que você já viu? Ou tá só entre o seu top 5? Não, é a melhor franquia de terror, se encaminhando para ser, que aí o James Wan já está pensando, já tem ideias para o Invocação do Mal 3. Ele pareceu estar tão empolgado com a franquia que ele chegou a apresentar uma pegadinha e superprodução no filme do Silvio Santos. Parece ele lá falando: Hello, Brazilians, I know you like pegadinhas. Hello everyone watching Programa Silvio Santos. I'm James Wan, director of The Conjuring 2. I know how much you love Pegadinhas, so check out this one inspired by my new movie. Vai tomar o quê? Então ele parece realmente, não sei por que, se apaixonou, quer dizer, eu até sei, mas ele se apaixonou, a paixão foi maior que o medo, ele se apaixonou pela franquia e aí está vindo um 3. Então, como a gente sabe que todos podem errar, eu não acredito que ele erre, eu acho que ele e os roteiristas, se não tiverem a equipe, eu acho que essa pode ser uma das melhores franquias de trilogia que eu já vi, né? Porque toda a trilogia ela acaba tendo uma escorregada, né? E esse, como segundo filme, foi muito bom. O pessoal pergunta muito, né? Que quando me ligaram e eu falei, acabei de ver o filme, o pessoal perguntou, e aí, é bom, é bom, é bom? É melhor que o primeiro? Eu não sei dizer se é melhor que o primeiro. Eu teria que ver o primeiro de novo, ver o segundo na sequência, porque os dois são excepcionalmente bons. Eu tenho que dar nota 10 para os dois. Então, de 10 para 10, eu não sei a diferença. Os dois são excelentes. Ele tem uma coisa legal, que a gente bate nessa tecla quando fala dos filmes dos super-heróis recentemente, que essa coisa, os personagens são muito humanos. Sim. Tanto o casal principal é muito humano, assim, a vida deles... por mais que eles sejam dedicados, não é só aquilo. Eles têm um momento deles, entre eles ali, que é bonito e não fica enchendo linguiça dentro do filme. Assim como você acaba se preocupando com aquela própria família com o tempo, porque você acaba conhecendo todo mundo naquele pequeno espaço, né, de 2 horas de filme ali, e se importando com cada um daquelas crianças que está ali. O que às vezes não acontece em filme de terror, que é mata-mata, e você, tipo assim, coitado, podia ser eu, mas é um azar. Quem mandou também esse cara tá aí? Aí você nem liga, né? O cara morreu, você já esqueceu, daqui a 5 minutos, porque já morreu outro. Sim. E você não tem tempo de se apegar àquelas pessoas, né? É um trabalho, humanidade. Trabalho de direção, isso. Não é um trabalho de texto, eu achei trabalho de texto e direção. E como a gente falou, de ter visto muito filme de super-heróis,
onde o heroísmo parece ser pecado, né? Pecado você ser herói, pecado você se preocupar com os outros. E ali você tem uma preocupação, assim, que eu entendia perfeitamente a Lorraine, eu entendia perfeitamente o Ed, ficava dividida, porque se você se colocar no lugar deles, você vai ter as mesmas impressões. Quando você tem que escolher entre ajudar uma pessoa e se colocar em risco, colocar a pessoa que você ama em risco. Então, isso é uma escolha de herói, isso é uma escolha muito difícil. E só quem parou para pensar nesse tipo de escolha sabe o peso que essa escolha tem. Minhas considerações finais é que essa franquia só tende a melhorar, porque eu ainda tenho Invocação do Mal fresco, né? Porque eu vejo porque é um bom filme, não porque é um filme de terror. Ele realmente, essa franquia é um filme de terror para quem não gosta de filme de terror. Só que no primeiro, o James Wan ainda tentou conseguir a censura 13 anos e falhou. Nesse ele nem tentou. E eu acho que nós tivemos um filme mais empolgante. Eu acho que ele nem vai tentar no terceiro. E quero lembrar também que ele tomou cuidado, já passando pelo que ele passou na gravação de Invocação do Mal primeiro, ele realmente, não é mentira, ele realmente chamou um padre para benzer o set. Antes de... É verdade, essa entrevista está no YouTube. E quem tem medo. E quando o entrevistador falou, eu não acreditei quando eu ouvi ele. Não, mas é porque o filme sempre dá problema e tal. Então, só para garantir, não foi porque nada, não. Mas eles sabem fazer um marketing bom. Os atores são adoráveis. Patrick Wilson está cantando nesse filme. Wise men say only fools rush in. Thank you. Hey, don't laugh now. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Né? Então, eu gostei de ver um filme onde o bem é mais forte que o mal, até em momentos que a gente achou que o personagem dele estava totalmente vulnerável, ele estava com... quem conhece, né, sabe? A Bíblia tem essas marquinhas aqui. Então tem uma hora que a Lorraine está simplesmente lendo o livro, eu falei, não, essa é a Bíblia, eu conheço. Então, obrigado, amigos do Alcateia. Recomendo, quem não viu ainda, a tentar assistir, porque é muito bom. Sim, excelente. Pode Capta assistir. o primeiro na Netflix Tá? da E vida se aí. você não gosta de filmes de terror, eu te sugiro que abra uma exceção. Tá? Bota aí, leva a Deus com você, bota o seu olho de dragão, bota a sua cruz e vai, porque vale a pena, vale a pena. É um filme inspirador, eu voltei bem inspirada dele. Tá bom? Como eu falei, é um ótimo romance. Eu só me aborreci porque o mocinho morre no final. Até a próxima, amigos!